livro de Mateus, Mateus capítulo de número 26, aleluia, versículo 36. Irmãos, eu estou bastante ruim, não trouxe meu óculos, minha vista está ruim, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir pregar. Quando eu dobrei o joelho, o Senhor já confirmou a palavra, né? Quando fala de permanecer, né? Como a palmeira, o vento sopra nela, ela até deita, né? Que deita de um lado, deita do outro, mas ela permanece aí firme, né? E assim tem que ser o crente, firme no propósito pelo qual o Senhor chamou, amém? Aleluia, Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto. Aleluia. Orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Essa palavra é uma palavra bastante conhecida, onde vai nos dizer um pouco do sofrimento de Jesus, a agonia do nosso Mestre e Salvador Jesus. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, então, ele chama ali alguns dos seus discípulos para que fossem com ele, né, no jardim chamado Getsemane. E nós sabemos que Getsemane significa lugar de dor, lugar de sofrimento, lugar de provação, né? Embora Jesus, irmão, já era acostumado a buscar naquele lugar, Jesus já tinha por costume de orar naquele lugar, mas eu acredito que Jesus nunca esteve tão aflito como este momento aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus então chama, né, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu para que fosse com ele orar. O que eu entendo aqui, irmãos, nessa palavra? Eu entendo que tem momentos nas nossas vidas, irmãos, que a gente consegue enfrentar a luta sozinho, no joelho, né, na oração, na madrugada, buscando, né, na nossa casa, na igreja. Existe coisa na nossa vida que a gente consegue, então, irmãos, não que a gente consegue dominar a situação, mas existe luta, existe prova na nossa vida, irmãos, que a gente consegue até mesmo sem um companheirismo, sem alguém nos auxiliar ali. Mas existe um momento na nossa vida que a gente precisa de alguém para descer junto conosco. Existe momento na nossa vida que nós precisamos de alguém para chorar conosco. Existe momento na nossa vida, irmãos, que nós precisamos de alguém, aleluia, que a gente podemos contar. Porque existe prova na nossa vida que parece que vai nos matar, vai nos sufocar, vai nos arrancar do propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu olho para esta palavra, Jesus no Getsemane, ele estava com o seu coração angustiado, irmãos. A Bíblia vai dizer então que ele chama esses discípulos e vai então
né, para um monte chamado Getsemane. Mas quando chegar, ele fala para esses discípulos: vocês ficam aqui, que eu vou ali adiante orar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus então ora. Né? Nós sabemos que Jesus ali ele passa por um período de sofrimento, um período de dor, um período de medo, um período de angústia, irmãos, aleluia. Mas nós sabemos que também era necessário, né? E a Bíblia vai dizer então que Jesus, depois que ele ora, ele desce do monte, ele desce, aleluia, desse jardim do Getsemane. E quando Jesus chega lá, ele encontra então os seus discípulos adormecidos. É natural, irmão. Muitas das vezes nós somos tomados por uma canseira física, porque nós somos naturais, né? Nós somos seres humanos. Nós sabemos que quando a canseira bate, tudo que nós queremos é mesmo repousar. Quantas vezes nós dobramos o joelho na nossa casa, na madrugada, para orar, e somos também tomados por esta canseira, né? É uma canseira que nos sobrevém de tal forma, e muitas das vezes nós não conseguimos orar, nós não conseguimos nos expressar diante do nosso Deus. Então eu imagino que a canseira era tão grande na vida dos discípulos, a vontade era sim boa, né? De estar ali com Jesus, mas só que uma canseira que tomou conta. Então a Bíblia vai dizer que Jesus, quando Jesus desce, vê eles todos dormindo, todos adormecidos. Jesus fala: olha, não conseguiu orar 1 hora comigo, né? Ou seja, Jesus ele não estava pedindo muito, irmãos. Jesus só queria 1 hora. Jesus ele só precisava de 1 hora de intercessores ali, pessoas que intercedessem por ele, que clamassem juntamente com ele. E muitas das vezes eu e você também estamos na mesma situação. Igual eu disse aqui, tem momento que a gente consegue buscar sozinho, mas tem momento que a gente precisa, a gente liga para o irmãos, consegue me ajudar em oração? Ô irmãos, vamos fazer uma campanha ao meu favor? É normal isso. E o próprio Jesus vai mostrar aqui na sua palavra que existe um momento na nossa vida que nós precisamos sim um do outro, que nós precisamos sim desta comunhão. É necessário sim esta união na oração, porque a palavra do Senhor nos diz que tudo que é ligado na terra será também ligado no céu, aleluia. Então a Bíblia diz que Jesus sobe pela segunda vez no monte, os deixa ali sozinho e ora. E Jesus então tem um particular com Deus. E é quando ele fala: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Quero dizer uma coisa para você: eu não sei qual é o momento que você está enfrentando da sua vida. Eu não sei qual é o Getsemane da sua vida que você está enfrentando. Talvez esse seja o período pior de todos da sua caminhada, da sua vida com Cristo. Quem sabe você nunca foi tão provado igual está sendo provado neste dia chamado hoje. Mas eu quero dizer para você uma coisa: é necessário estar em Getsemane. É necessário buscar em Getsemane. É necessário este momento de busca, é necessário este momento de choro, é necessário este momento de abrir o coração para com Deus. É necessário, irmãos, é necessário. E o próprio Jesus aqui vai nos ensinar, e é por isso que Jesus nos leva ali para o Getsemane, porque ali era um lugar, irmão, de aprendizagem. Não era somente um lugar de sofrimento, mas era um lugar de aprender com Cristo. Ali os discípulos tiveram a oportunidade de entender que o sofrimento, a luta, o problema, quando queremos a solução dele é nos pés do Senhor, é chorando como Jesus estava ensinando ali para os seus discípulos, é rasgando o seu coração, irmãos. Não é rasgando o coração colocando as coisas lá no Facebook, lá na internet. Não, irmãos, é nos pés do Senhor, é chorando, ainda que seja muitas das vezes nos derramando lágrimas de sangue, ainda que muitas das vezes, irmãos, é chorando compulsivamente aos pés do Senhor, ainda que nós olhamos e não tem quem nos ajuda em oração e jejum. Jesus está mostrando para os seus discípulos que é necessário este momento de busca, que é necessário este momento de comunhão entre eu e o Pai, que é necessário este momento de comunhão entre você e o Pai, e não pode ser deixado para trás, não pode ser deixado para depois deste momento. Existe momento em que é agora, o momento é agora. E Jesus estava mostrando para os seus discípulos que não era depois, não, eu vou descansar e depois eu oro, não, eu vou descansar, estou muito cansado, eu vou
encostar a cabeça aqui. Quem sabe os discípulos, sem entender o propósito que levou Jesus àquele lugar de sofrimento. Quem sabe os discípulos, sem entender o propósito que levou Jesus àquele lugar de busca. Quem sabe eles pensavam consigo mesmo: não, eu vou tirar só uma madorninha de uns 5 minutos. Daqui a pouco eu oro com Jesus. Daqui a pouco eu oro uma hora que ele pediu. Mas só vou dormir, só vou tirar um cochilo. Não. Existe um momento na nossa vida, irmãos, que nós não podemos dar trégua à nossa carne. A nossa carne, ela quer repousar. Existe um momento na nossa vida que a nossa carne, ela quer descansar. Existe um momento na nossa vida que a nossa carne, ela quer parar, ela quer desistir. Mas como nós estamos no Getsemane, nós temos que aproveitar a oportunidade de busca. Quando nós estamos no Getsemane, irmãos, é lugar de clamar, é lugar de chorar, é lugar de se derramar, é lugar de abrir o coração. Aleluia. E os discípulos dormindo, Jesus então falou: olha, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Sabe o que nós podemos ver aqui, irmãos? Que existe luta na nossa vida que nós enfrentamos e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus falar conosco. Eu olho para o sofrimento de Jesus, eu olho para a dor que Jesus estava passando, medo, porque como nós bem sabemos, ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Então Jesus, ele sentia as mesmas dores, as mesmas aflições que eu e você sentimos quando somos levados para o Getsemane. Jesus estava sentindo a mesma dor, a mesma aflição que nós sentimos quando somos levados à prova, quando somos levados, irmãos, aleluia, a situações adversas. E então Jesus disse: olha, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E nós podemos olhar aqui, nós não vamos ver Deus respondendo Jesus. Nós não vamos ver a resposta de Jesus, ou seja, a resposta de Deus para Jesus. Jesus, ele se cala. Irmãos, existe um momento na minha vida e na sua vida que a luta está tão árdua, que nós pensamos: quer saber, eu vou parar, eu vou desistir, eu não aguento mais. E muitas das vezes o nosso Deus, ele se cala, ele ouve. Aleluia. Mas muitas das vezes ele se cala, que foi aqui no caso de Jesus. O nosso Deus, ele se calou, ele não respondeu. Jesus, ele ouviu, sim, ele estava atento, sim, é óbvio, mas ele se calou. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus disse: louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que Jesus desce de novo lá onde estavam os discípulos, irmãos, e Jesus os vê dormindo de novo. Irmãos, e quando Jesus volta pela terceira vez, louvado seja o nome do Senhor, orando, nós vamos ver que Jesus em nenhum momento ele parou, porque o versículo de número 39 diz assim: ainda um pouco adiante, prostrou-se em seu rosto. Aleluia. Irmão, Jesus, ele foi adiante. Jesus, a Bíblia não vai dizer que Jesus ele voltou para trás com as suas convicções, com as suas certezas, diante da luta, não. Jesus, ele vai adiante. O que nós podemos aprender com isso? Que é necessário, irmão, seguir adiante. Ah, mas a luta está grande, o problema está grande, eu não estou suportando mais. Segue adiante, aleluia. Segue adiante, aleluia. Jesus, quando volta, ele os vê dormindo e diz: olha, orai e vigiai, porque a carne é fraca e o espírito está pronto. Eu não estou conseguindo enxergar direito, então, mas nós sabemos que é isso, né? Jesus disse então para os seus discípulos: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava querendo passar para os seus discípulos, irmãos, a necessidade de confiarmos em Deus, a necessidade, irmãos, de nós nos refugiarmos em Deus. Jesus estava mostrando para os seus discípulos que o que eles iriam passar seria algo semelhante. Eles seriam também, como é que fala? Eles seriam também mortos, irmãos, como nós vemos aqui. Nós sabemos que alguns deles morreram de mortes muito cruéis, outros foram jogados em arenas, né, como leões, bichos selvagens. Então Jesus estava mostrando para eles, irmãos, que eles não escapariam do Getsemane. O que Jesus estava mostrando para os seus discípulos, que dias amargos viria. O que Jesus estava querendo passar para os seus discípulos, irmãos, que era necessário viver essa dependência no Pai, essa dependência na oração, na busca. Jesus estava querendo mostrar para eles, irmãos, que por mais que servia
a Deus, aleluia. Eles não estavam isentos da prova, eles não estavam isentos, irmãos, do sofrimento, da luta, dos problemas que logo sobreviria até eles, aleluia. Porque nós vemos que o próprio Jesus, sendo 100% Deus, sendo 100% homem, ele viveu as suas aflições como homem. Ele sofreu angústia, ele sofreu dores, irmãos, aleluia. Ele não se isentou por ser filho de Deus, não, ele passou. Então Jesus estava querendo mostrar para os discípulos, irmãos, que era preciso uma vida de oração, porque o espírito estava pronto, mas a carne estava fraca. E nós sabemos, irmãos, que o nosso maior inimigo hoje é a nossa carne, porque a nossa carne, irmãos, aleluia, ela quer desfrutar das coisas deste mundo. A nossa carne, irmão, ela quer sempre estar em essa luta entre a carne e o espírito. E muitas das vezes, irmãos, infelizmente, quantos crentes que estão desistindo porque estão dando lugar à carne, não estão dando lugar, irmãos, não estão se revestindo, não estão se preparando o espírito, mas está dando lugar à carne. Quando nós falamos de orar, vamos orar, irmãos, vai ter oração na igreja, dá para contar no dedo quantos querem estar orando. Se nós marcamos um jejum, irmãos, dá para contar no dedo quantos estão no jejum. Se nós marcamos, irmãos, uma oração na madrugada, dá para contar no dedo quantos estão ali na mesma posição, na mesma fiação. Sabe por quê? Porque tem sido tomado dessa canseira que o discípulo estava sendo tomado neste momento. Igreja, se nós, como igreja do Senhor, nos posicionar de tal maneira, se a igreja de Cristo hoje, irmãos, entendesse o poder, a autoridade que o Senhor nos deu, irmão, nós ia fazer muito barulho no inferno. Como eu e você entender tamanho é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, irmão, nós faríamos grande estrondo no inferno. Mas muitas das vezes, irmãos, a nossa carne, ela prevalece. Infelizmente, né? A nossa carne, muitas das vezes, ela vence. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E enquanto nós damos lugar à carne, irmãos, aleluia, o nosso espírito, ele vai perdendo ali. Mas é necessário que eu e você entendamos, aleluia, que é preciso nós vencer. E para vencer é somente na oração, é somente no jejum, é na leitura diária da palavra. Não tem como, irmãos, nós temos uma vida com Cristo se nós não tivermos comunhão com a palavra de Cristo. Porque nós sabemos que essa palavra é uma palavra que nos confronta de tal forma. Porque quando nós estamos andando errante, irmãos, nós lemos a palavra do Senhor e ela então automaticamente ela nos confronta, porque nós sabemos que essa palavra ela cura, é uma palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que restaura, é a palavra que cura a nossa alma, irmãos, é a palavra que nos coloca de pé. Então é necessário nós nos alimentarmos dessa palavra, porque aqui nós temos um alimento diário para a nossa vida, aqui nós encontramos uma palavra diária para o nosso dia a dia, para as nossas aflições, aleluia. Então eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, eu não sei há quanto tempo você está no Getsemane, eu não sei há quantos anos, há quantos meses, há quantas horas você está no Getsemane, mas eu quero dizer para você nesta noite, na autoridade do Espírito Santo de Deus, aleluia, já que você está no Getsemane, então ora ao Senhor. Não faça como os discípulos, eles estavam ali, mas era como que se não estivesse, porque a canseira falou mais alto, irmãos. Então, em nome de Jesus, quer sair do Getsemane? Aleluia, então desce a orar. Ou seja, busca mais. Ah, irmão, mas a luta é grande, o problema é grande. Você não tem dimensão, tamanha é a guerra que eu enfrento. Mas, irmãos, aleluia, se o Senhor te levou para o Getsemane, Ele tem um propósito com a tua vida. Se o Senhor te levou para o Getsemane, é porque algo Ele quer te revelar lá no Getsemane. Se você está enfrentando o Getsemane da sua vida, aleluia, não enfrente o Getsemane murmurando, não enfrente o Getsemane reclamando, dizendo que vai parar. Não, Getsemane é lugar, irmãos, aleluia, é lugar de buscar ao Senhor, é lugar de intimidade, é lugar de abrirmos o nosso coração para Deus, é lugar de nós contarmos as nossas verdades ao Senhor, é lugar de nós dizermos para o Senhor, aleluia, que somos fracos, que nós somos falhos sim, mas
mas se Ele for conosco, nós vamos vencer a guerra, nós vamos vencer a luta, nós vamos vencer o problema, nós vamos vencer a dificuldade, nós vamos vencer os apontes, né? Porque muitas das vezes somos apontados, somos afligidos de tudo quanto é lado, igreja. Mas se o Senhor te levou para o Getsemane, Ele te levou para um propósito. O Senhor jamais leva alguém para o Getsemane sem propósito. Aqueles discípulos, irmãos, eles foram escolhidos, creio eu, que a dedo. Tinha os outros, tinha mais 8 que não foi chamado para estar ali, né? Aleluia. Sabemos que era 12, então 8 ficaram. E Jesus tomou esses 3. Então aqui Judas não estava junto, porque nós sabemos que logo adiante Judas já chega, né, com os soldados para prender Jesus. Então, fora aqueles 3, haviam outros que Jesus podia ter chamado, qualquer um, né, dos outros que ficaram lá. Mas Jesus, Ele chamou esses 3, irmãos. Aleluia. Então eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, aproveita o chamado de Deus, aleluia. Aproveita, porque o Senhor, Ele quer te mostrar algo, o Senhor, Ele quer te ensinar algo. O Senhor levou esses 3, não é simplesmente por levar, não, mas Jesus estava querendo mostrar para eles, Jesus estava querendo mostrar e ensinar a importância da oração. A dependência que nós temos que ter não é na nossa força, não é no nosso braço. Às vezes nós achamos que nós vamos enfrentar e vamos vencer com a força do nosso braço, irmãos. E nós vamos ver lá na frente, quando Judas chega para mostrar quem é Jesus para o soldado, como Pedro não estava ali vigiando, orando, ele não entendeu o propósito, irmãos. Sendo que Jesus o levou ali para aprender a depender de Deus. A Bíblia vai dizer que então Pedro saca da sua espada, irmãos, e corta então a orelha de Malco, um dos soldados que estavam ali para prender Jesus. Por quê? Porque se Pedro, irmão, estivesse vigiando em oração, se Pedro não estivesse dando lugar à carne, irmãos, ou lugar ao sono, Pedro havia entendido que a dependência não estava na espada, não estava, irmão, não estava, mas estava sim em Deus. É isso que nós temos que entender, que nós não temos que lutar contra a carne, que nós não temos que lutar contra o sangue, mas é contra as potestades, é contra o inimigo da nossa alma, é contra o adversário da nossa alma, irmãos. É contra ele que nós temos que lutar todos os dias. Então, irmãos, que nós possamos, em nome de Jesus, vamos estar, irmãos, na torre da vigilância. Vamos orar, vamos confiar no Senhor, vamos buscar do nosso Deus, aleluia. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos sempre que aprender, né? Nós sempre aprendemos mais, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nesta noite nós possamos aprender a não recuar, aprender, irmãos, aleluia, a clamar, ainda que seja no Getsemane, aprender a confiar no Senhor, irmãos, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele tem vitória para a minha vida, Ele tem vitória para a sua vida. O nosso Deus, Ele tem vitória para a tua casa, Ele tem vitória para a minha casa, amém? Basta nós, irmãos, aleluia, nos posicionar. E é isso que tem faltado muitas das vezes na minha vida e na sua vida: posicionamento. Nós temos que ser resilientes, irmãos. Nós temos que insistir, perseverar, permanecer firmes até o fim, porque nós sabemos que nosso Jesus, Ele está voltando. E quantos estão recuando, igreja? Quantos estão voltando para trás porque não está mais aguentando a prova, porque não está mais suportando a luta, estão entregando assim, irmãos, a sua salvação de bandeja, está entregando assim, irmãos, à toa, a troco de fama, a troco de coisas banais neste mundo. Mas que eu e você possamos continuar, irmãos, orando, buscando a face do Senhor, aleluia, aprendendo com o Senhor, aleluia. Que ainda que nós tivermos que suar gotas de sangue, irmãos, ainda que a angústia vier nos abater, aleluia, nós possamos ter uma confiança no nosso Deus, no nosso Deus. E lembrando sempre que nem sempre que nós estivermos no Getsemane nós vamos ouvir a voz do Pai. Quando Jesus orou, disse: Pai, se for possível, passe-me esse cálice. Deus não respondeu Jesus. Então Jesus podia dizer: quer saber? Eu estou parando por aqui, mas não. Ele entendeu que ele tinha que permanecer, perseverar. E é o que eu e você temos que fazer, amém? Nos posicionar.
em perseverança, buscando a face do nosso Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus ele é maravilhoso. Aleluia. O nosso Deus ele é glorioso. Vai ter luta? Sim. Servimos a Deus, nós não estamos isentos de passar por luta, de passar por prova, claro que não. Vai ter prisões? Pode ser que sim, né? Nós vemos aqui que, igual Pedro, né? Quando ele foi preso, Pedro e Tiago, eles passaram por situações, né? De aprisionamento, aleluia. Irmãos, não importa que o inimigo tenta contra a minha vida, contra a tua vida. O negócio é nós estarmos confiando no Senhor, irmãos, e estar sempre orando. Nós vamos dizer que quando Pedro foi preso, Tiago já havia sido morto à espada, mas havia uma igreja, irmãos, é aqui que está a diferença. Esse é o ponto-chave. Só que muitos não conseguem entender, muitos têm essa dificuldade de busca, né? Que enquanto Pedro estava preso, existia uma igreja, irmãos. Essa igreja ela não se calou. Essa igreja ela clamava. A palavra do Senhor nos diz que ela estava em constante oração pela vida de Pedro. Então, em nome de Jesus, que nós possamos estar em constante oração, orando uns pelos outros, pedindo graça, pedindo força, em nome de Jesus, para que os nossos irmãos possam também alcançar a misericórdia do nosso Deus, alcançar a salvação do nosso Deus. Não é tempo mais de nós nos preocuparmos somente com os da nossa casa, não é tempo mais de nós nos preocupar somente com os da nossa família. Não, irmãos, é tempo de nós orarmos uns pelos outros, porque eu posso olhar dentro do irmão, posso olhar ele sorrindo e de repente nosso irmão é uma bênção só de olhar para o irmão, mas eu não sei a luta que ele enfrenta, eu não sei a guerra que ele enfrenta, os problemas que ele enfrenta no seu dia a dia, irmãos. Nós temos que continuar em oração por causa disso, matando um leão por dia, irmãos, porque nós não sabemos o que está por vir, né? Nós não sabemos, irmãos, o que vai nos acontecer daqui por diante. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos saber em nome de Jesus, vamos continuar, vamos seguir adiante e não recuar, irmãos, aleluia, para que nós possamos obter a coroa da vida eterna, a qual está preparado para mim e para você que permanecer até o fim, a qual está preparado para todos aqueles, irmãos, que amam a vinda do Senhor, como o apóstolo Paulo disse, aleluia, que agora, irmão, ele estava aguardando a coroa da vida eterna, não somente ele, mas todos quanto amam a vinda de Cristo, aleluia. Eu creio que você ama a vinda de Cristo, espera ansioso pela vida de Cristo, eu espero ansiosa pela vida de Cristo, irmãos, aleluia. Então, irmãos, aleluia, que nós não vamos focar no mundo, não vamos ficar olhando para o mundo, irmãos, senão nós podemos virar como aquela mulher de Ló. Não, vamos focar em Cristo. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a salvação que vem do nosso Deus, o nosso alvo, irmãos, é o céu de glória, aleluia. Então, em nome de Jesus, que nada venha roubar a nossa fé, que nada venha nos distrair, igreja, porque o que mais nós vemos na igreja, irmãos, a gente distraído, está na igreja, mas muitas vezes a mente está longe, está na igreja, mas o coração está pensando naquilo que vai fazer amanhã, na conta que vai pagar, e não consegue entrar naquela atmosfera de adoração, não consegue entrar, irmãos, aleluia. Mas em nome de Jesus, aleluia, que nada e nem ninguém, irmão, venha nos fazer perder o foco, porque o nosso foco é a salvação, é a cidade santa, aleluia, porque nós somos, irmãos, aleluia, nós somos cidadãos do céu, amém? Nós estamos aqui, mas muito em breve nós estaremos voltando para casa. Muito em breve nós estaremos voltando para casa. Raia subiará. Ai, de comandar a subicar para mandar. Para mandar a solecar. De comandar a subia. Igreja do Senhor, vamos perseverar até o fim. Amém? Vamos perseverar até o fim, aleluia. Porque nós sabemos, irmãos, aleluia, que o nosso mestre, ele vem. E ele vem nos buscar, amém, igreja do Senhor. Eu quero assim agradecer a oportunidade. Posso fazer uma oração, pastor? Aleluia, meu Deus. Paz seja Deus. Glória a Deus, Senhor. Quero orar nesta noite, Jesus, agradecendo a Ti. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para conosco. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por esta palavra que o Senhor me deu, Senhor, meu Deus. Porque esta palavra, Senhor, é uma palavra de ânimo. Esta palavra, Senhor, é uma palavra de posicionamento, é uma palavra de encorajamento. E nós podemos aprender, Senhor, meu Deus,
ser entregue, Senhor, pelos meus pecados, pelo pecado da tua igreja, pelo pecado da humanidade. Oh Pai, muito obrigado, Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que contigo nós só temos que aprender, Senhor, nós sabemos que na tua presença nós só temos a aprender. Jesus, obrigado Espírito Santo, obrigado, amado Deus, muito obrigado. Eu louvo, Senhor, mais uma vez por esta oportunidade de pregar a tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado. Eu louvo, Senhor, para ver os pastores desta igreja, que eles venham permanecer, Senhor, meu Deus, firme na tua presença, Pai. Ainda que o vento sopra, ainda que a luta venha, mas que eles venham permanecer, Senhor, como uma palmeira, Senhor, meu Deus. Ainda que muitas das vezes, ó Pai querido amado, o vento, Senhor amado, os deita para lá, os deita para cá, Senhor, meu Deus, mas que eles venham estar arraizados no Senhor, porque o Senhor é a rocha, tu és uma rocha inabalável, Senhor, meu Deus, e nós sabemos que todos aqueles que estão firmes no Senhor, ó Pai, não será abalado. Eu quero agradecer ao Senhor por cada vida presente, vai de encontro com cada vida, vai de encontro com cada luta, cada problema, Senhor, meu Deus. Pai, é que nós te pedimos em nome de Jesus, estenda as tuas mãos sobre a tua igreja e dá vitória para a glória do teu nome, Jesus. Amém, Senhor.